Olá e bem-vindos. Sabe aquela pergunta que toda a gente faz? Quanto é que esta casa vale mesmo? Pois bem, hoje vamos fugir dos achismos. A gente vai mergulhar nos números para encontrar a resposta de verdade. É a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A gente vê preços por todo lado, mas como é que se chega a um valor que faça sentido, que represente o mercado de verdade? Ok, vamos a isso. Então, para começar, vamos olhar para os dados. Temos aqui os preços de 7 casas vendidas há pouco tempo, todas no mesmo bairro. E olhem só para esta confusão. A mais barata foi 230 mil, a mais cara 460 mil. É quase o dobro. Como é que a gente encontra alguma lógica nisto tudo? Ok, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Calcular a média, claro. É o mais intuitivo, mais fácil. Só que no mercado imobiliário, o caminho mais fácil nem sempre é o certo. Na verdade, pode enganar e bem. E pronto, somando tudo e dividindo por 7, chegamos a 324 mil. Parece um número simpático, não parece? É um começo, sem dúvida. Mas, será que este número conta a história completa? E esta imagem aqui mostra o problema na perfeição. Aquela linha a direito é a nossa média, os 324 mil. Agora, reparem nos pontos. São os preços reais das casas. Estão por todo o lado. A média, coitada, fica ali no meio, a tentar representar uma coisa que, na verdade, não representa. É exatamente isto. Seria muito fácil parar por aqui, no valor médio, mas o mercado imobiliário é assim mesmo. Os dados são muito diferentes uns dos outros. Ficar só pela média é ignorar esta complexidade toda que é o que define o mercado. A gente precisa de uma ferramenta melhor para entender esta bagunça. Então, como é que a gente mede esta instabilidade toda? Esta oscilação dos preços? Bem, na estatística, isto tem um nome, chama-se dispersão. E é a chave para a gente perceber se a nossa média serve para alguma coisa ou não. É simples. A dispersão diz-nos se os números estão todos juntinhos, bem comportados, ou se estão cada um para o seu lado, numa grande confusão. E no nosso caso, acho que já deu para perceber, né? Os preços estão bem espalhados. Olha, para entender isto de vez, vamos pensar em notas de uma turma. Imaginem duas turmas. As duas têm exatamente a mesma média, 6,85. Só que na turma 1 tem gente com notas ótimas e gente com notas péssimas. É uma salada russa, alta dispersão. Já na turma 2, dá tudo ali mais ou menos na mesma, pertinho da média, baixa dispersão. O nosso mercado imobiliário claramente é a turma 1 e dá para pôr um número neste tudo. A variação total, o tamanho desta confusão, é de 39.171. É um número enorme. E o que é que ele significa? Basicamente, é o tamanho do buraco, da incerteza que o nosso modelo da média, tão simples, não consegue explicar. Mas e se esta variação toda não for só barulho? E se não for aleatória? E se houver um padrão ali no meio, escondido, que a gente ainda não viu? É esta pergunta que muda tudo. De repente, a gente deixa de olhar para esta dispersão como um problema e começa a olhar para ela como um puzzle, um mistério que precisa ser resolvido. E, bum! Está aqui o momento eureka. Quando a gente põe mais uma informação na mesa, a área de cada casa, a confusão começa a fazer sentido. Reparem só no gráfico. De repente, aparece um padrão. Uma tendência clara. E o mais curioso é que, pelo menos nesta amostra, quanto maior a casa, mais baixo parece ser o preço. Pronto, encontramos a nossa primeira grande pista. Ok, agora que a gente encontrou um padrão, precisamos de uma forma de desenhar este padrão com matemática. E é aqui que entra em cena uma das ferramentas mais fixes da estatística. Chama-se regressão linear. Pensa nisto como uma espécie de régua super inteligente. O que ela faz é desenhar a melhor linha reta possível que consegue resumir a relação entre a área e o preço. Mas a melhor linha? Como é que ela sabe qual é a melhor? Bem, o truque chama-se método dos mínimos quadrados. E a ideia é genial. Imaginem que o computador desenha todas as linhas possíveis e imaginárias. Depois, mede a distância de cada pontinho, de cada casa, é essa linha. A linha vencedora é aquela em que a soma de todas estas distâncias ao quadrado é a mais pequenina de todas. Basicamente, é a linha que erra o mínimo possível. E o resultado está aqui, bem à vista. A linha vermelha é a nossa média antiga, a que não queria saber da área para nada. A linha azul é a nossa nova linha de regressão, a que leva a área em conta. Acho que nem é preciso dizer qual das duas conta uma história muito mais próxima da realidade, pois não? Ok, a olho nu parece muito melhor. Mas quanto melhor? Vamos parar de achar e vamos medir isso. Vamos dar uma nota ao nosso novo modelo. Lembram-se daquele número gigante, os 39.171? Era o tamanho da nossa ignorância, o erro que a gente não conseguia explicar.
Pois bem, depois de usar a linha de regressão, o erro que ainda sobra, o que a gente ainda não explica, caiu para 1582. É uma redução brutal. E dá para traduzir esta redução num número ainda mais forte. 96%. É isso mesmo. O nosso novo modelo, só com a informação da área, consegue explicar 96% daquela variação de preços que antes parecia completamente aleatória. Isto é, uau! É mesmo incrível. Este número, os 96%, tem um nome técnico na estatística. Chama-se R². Pensem nele como a nota do nosso modelo na pauta. E 96%, ou 0,96, é uma nota espetacular. Quer dizer que a nossa variável área, sozinha, tem um poder de explicação altíssimo. Portanto, a grande lição aqui é esta. A gente saiu de um simples palpite, que era a média, um palpite com uma margem de erro gigante, e passamos para um modelo muito mais inteligente, que só por adicionar uma única variável, a área, nos deu uma visão 96% mais clara do que se está a passar. E isto deixa-nos com uma última questão, não é? O nosso modelo é excelente, explica 96%, mas não é perfeito. O que é que se esconde naqueles 4% que faltam? Será o número de quartos, a idade da casa, se tem ou não um jardim? A matemática deu-nos uma resposta gigante, mas a história completa, essa está sempre nos detalhes que ainda falta de